Paz do Senhor, meus irmãos, amigos e professores. Aqui quem vos fala é o irmão Álvaro e a gente vai tratar sobre a lição de número 12 do segundo trimestre de 2026 da classe dos adolescentes. O tema de hoje que a gente vai tratar é uma história sobre dinheiro. A gente vai falar sobre a parábola do rico insensato. A mensagem está no verso de número 15, que diz assim: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas, tá? Nessa 12ª lição, que nós temos falado sobre as parábolas de Jesus, que elas são vivas e atuais, tanto quanto o Jornal de Amanhã. E no meio das praticamente 40 parábolas de Jesus, esta aqui trata sobre dinheiro e acaba respingando em assuntos como avareza, ganância e também ansiedade. Como dissemos aos irmãos, é a parábola do rico insensato, e no título dela, mesmo não fazendo parte do cânon, mas é muito interessante esta palavra insensato, porque o in é um prefixo de negação e sensato lembra sobre precaução. O rico insensato seria alguém não precavido, alguém sem juízo, alguém inconsequente, alguém irresponsável. Essa parábola, irmãos, ela só existe no livro de Lucas. Nós conhecemos muitos capítulos bíblicos que tratam de situações diferentes do mesmo assunto. Por exemplo, o capítulo 15 de Lucas, que vai tratar sobre a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo. No capítulo 12 de Lucas, é um capítulo que trata sobre como a gente se relaciona com os assuntos financeiros, Aqui a gente vai ver, por exemplo, frases que dizem assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vai dizer também: buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E também vai dizer: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A mensagem, o verso de número 15, ele vai falar sobre o que é a verdadeira vida. E é muito comum dizermos para algumas pessoas que estão em boas condições, dizer que ele tem uma vida boa. E a grande pergunta é: será que dizemos isso corretamente? Jesus nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O conceito correto de vida feliz é Jesus em nós, Pois é Ele que nos garante a vida eterna de gozo, de paz e alegria no Espírito Santo. Na vida, irmãos, nós precisamos escolher onde está o nosso tesouro e aonde o depositamos, se é na conta da vida passageira ou se é na conta da vida eterna. Qual celeiro nós estamos enchendo? Jesus nos disse em João 10:10, o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O contexto, irmãos, do capítulo 12, antes de chegar no verso 13 sobre a parábola, Jesus trata de pelo menos 4 assuntos. Jesus fala sobre a hipocrisia, que tudo que a gente se faz escondido se revelará à luz do dia. Também trata sobre o medo, onde ele pergunta de quem ter medo, Não é de quem apenas pode ter esta vida, mas de quem pode ter essa vida e lançá-la no inferno. Também ele trata sobre a confissão pública, onde ele vai falar que aquele que confessar Cristo publicamente fará com que Cristo nos confesse diante dos anjos de Deus, e da mesma forma o contrário, aquele que negará Cristo diante dos homens, também Cristo o negará diante dos anjos de Deus. E por último, ele vai tratar sobre o pecado contra o Espírito, que seria atribuir a obra de Deus ao diabo, a negar a sua obra, a não ser convencido, a não dar ouvidos, que é o assunto da nossa lição. E conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal Global, existe uma nota no verso 31 do capítulo 12 de Mateus, que se refere a este pecado contra o Espírito, que seria entristecer persistentemente, extingui-lo, ter um coração duro e insensível, ter uma mente corrupta e pervertida, sem desejo de perdão. Então, um pouco de cada uma dessas coisas que vem sendo tratada no contexto, a gente vai acabar vendo aqui na lição, tá? Os objetivos da nossa lição, irmão. Na formação de sua aula, não se esqueça de conferir que os objetivos estejam inseridos no seu texto.
No caso da lição de número 12, a gente precisa compreender que o amor ao dinheiro é uma fonte de males, o amor. E também que os bens materiais são transitórios, falar sobre a verdadeira prosperidade à luz da Bíblia, ensinar a primazia de ser sobre o ter, e além disso, não deixe de conferir se as perguntas do final da lição você pelo menos citará uma vez durante a aula, tá bom? Sobre a história, irmãos, a parábola provém a partir de uma pergunta de alguém da multidão. Jesus responde, quando eles estavam ensinando para muitas pessoas ali, do nada um homem pergunta a Jesus, ou pede ajuda do Senhor Jesus, dizendo: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu para ele: Mas homem, quem que designou eu juiz ou árbitro entre vocês? Muito cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. E quando eu estava meditando sobre este assunto, eu estava vendo a situação do Brasil hoje, no que diz respeito à ganância, sobre o que as pessoas consideram uma boa vida. E lembrando que hoje, boa parte dos comerciais que estão nos intervalos dos jogos e até da TV, em programas normais, são comerciais de bets. Eu estava vendo uma pesquisa no UOL que diz que até 2018 houve um período em que o brasileiro ele tinha diminuído o endividamento. Mas a partir da liberação das bets, voltou a crescer o endividamento no Brasil, inclusive da renda comprometida dos brasileiros. Me chamou muita atenção que nos últimos 12 meses, 39 milhões e meio de pessoas acessaram algum tipo de aplicativo de bet e acabou apostando. Isso tirou, irmãos, 37 bilhões do comércio, que acabaram parando na mão dos donos dessas bets. Então é muito importante falar para os adolescentes que não caiam neste erro. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não vem de forma fácil, dinheiro deve vir com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho. Não é da forma fácil que acaba a gente sendo abençoado. A pergunta que este moço faz para Jesus parece ser de um irmão mais novo incomodado com o irmão mais velho, ou porque ele acabou não dividindo, ou pela questão do irmão mais velho ter direito à porção dobrada. Na Bíblia de Estudo do Expositor, a Bíblia do Jimmy Swaggart, ele diz que nesse momento a insensibilidade e a grosseria do coração natural acaba se manifestando. E essas disputas, irmãos, já eram resolvidas pelos rabinos. A própria em questão já era tratada na lei. Mas a resistência de Jesus em responder pode ser por perceber a motivação do homem, que era a cobiça. Outros motivos pelos quais Jesus pode ter negado entrar nesta seara foi o fato de que ele tinha outro propósito na vida. O propósito de Jesus era pregar o evangelho. Uma outra situação possível é que os casos civis eram para os magistrados. Então Jesus preferia evitar confusão com os judeus. A reclamação do moço tratava sobre a primogenitura, E ela dava direito ao primeiro filho de um casal a função de chefe de família. Automaticamente recebia a porção dobrada devido às suas responsabilidades. Os textos que tratam sobre a primogenitura, caso os irmãos queiram consultar para acrescentar nas vossas aulas, são Números 27, do verso 1 ao 11, Números capítulo 36, do verso 7 ao 9 e Deuteronômio capítulo 21, do verso 15 ao 17. Esse último que a gente cita, de Deuteronômio, é o texto em específico que fala sobre a porção dobrada, tá bom? O assunto rico, irmãos, ele é muito citado no livro de Lucas. Por muitas vezes é citado a situação do rico e do pobre. Aqui eu vou dar para os irmãos alguns exemplos, sobre os perigos da riqueza. Em Lucas capítulo 3 e 11 fala sobre dividir. No capítulo 5, no verso 11 e 28, fala sobre deixar tudo e segui-lo. No capítulo 6 e verso 30, fala sobre dar o que for pedido e não pedir de volta.
No capítulo 11, verso 41, fala sobre dar esmolas. No capítulo 12, verso 33 e 34, fala sobre ter bolsas que não envelhecem e tesouro no céu, onde ladrão não rouba e a traça não rói. No capítulo 14, verso 13 e 33, fala sobre não esquecer dos pobres. No capítulo 16 e verso 9, fala sobre a misericórdia com o próximo. No capítulo 18, verso 22, fala sobre repartir os bens com os pobres. No capítulo 19, verso 8, fala sobre um rico transformado. E, por fim, no capítulo 21 e 4, fala sobre que essas atitudes não devem ser apenas do que sobeja, que é aquele assunto sobre a viúva que dá apenas uma moeda. As referências, irmãos, dos adolescentes no Brasil, em especial, quando, por exemplo, a gente diz sobre carros, né? O desejo que eles têm em ser ricos, como muitos de nós também, o desejo deles é ter uma Ferrari, ter uma Lamborghini, é ter um Porsche. Quando a gente fala sobre imóvel, eles desejam uma casa na praia, morar num condomínio de luxo. Quando a gente fala sobre emprego, eles desejam ser jogadores de futebol, ser influencers digital. E na vida eles desejam a libertinagem. Eles acreditam que quando alcançarem este nível, estarão satisfeitos. Mas para mostrar como isso é fútil e passageiro, Jesus nos ensina esta parábola. E não é só a respeito da motivação do moço, como também uma questão de ensinar sobre o que é importante. Então Jesus vai falar sobre a parábola do rico insensato, o rico sem juízo, o rico inconsequente. Quando começa Jesus contar sobre a vida desse moço, que ele era próspero, que ele era precavido, a gente, em vez de tratar ele nos dias de hoje como um rico insensato, para muitas pessoas ele seria um modelo, ele seria um exemplo. Um homem que se deu bem, um homem que se precavê, mas a gente vai descobrir aqui na parábola que não é assim que a Bíblia pensa, que a Bíblia nos mostra, que a Bíblia nos ensina. E o texto vai começar nos mostrando no verso 16 que ele teve uma colheita abundante, o que para muitos denotaria a bênção de Deus no particular. Mas a verdade é que Deus possibilita a bênção a todos. Mateus capítulo 5, verso 45 diz: para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Todos temos a oportunidade de se dar bem. A grande questão é o que acontece daí para frente. O que fazemos com os recursos que Deus nos dá? Como será nosso comportamento relacionado à ganância e relacionado à avareza? No verso 17, que é a sequência dessa bênção que ele recebe, diz o texto que ele arrazoava. Esta palavra fala sobre argumentar, discutir, né? Sobre raciocinar, e diz que ele argumentava, raciocinava, discutia entre si. Nos parece um homem só, um homem sem laços. Normalmente, pessoas ligadas à ganância e à avareza sempre acabam terminando sozinhos. E como ele estava apenas ele mesmo para perguntar, ele pensou: o que eu farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos. E a gente que tem uma vida simples, normalmente a gente está sempre a questionar o que farei para pagar as contas, né? E a gente fica sempre nesse tipo de questionamento. Mas esse moço tinha um questionamento muito diferente do comum. A pergunta dele é: o que farei com tantos frutos? Eu não tenho onde recolher. E aqui eu queria chamar a atenção que muitas vezes Deus nos permite refletir o momento que estamos vivendo. Nós estamos em um questionamento para podermos sabermos que ação nós vamos tomar. É um momento que nós precisamos de ser guiados por Deus, né? E eu estava me lembrando de um livro do Carlo Collodi, o livro do Pinóquio, que mesmo não sendo um livro cristão, mas que eu indico para todas as famílias. Eu li ele para o meu filho na hora de dormir, todo dia eu lia um capítulo para ele. E no livro do Pinóquio nos mostra um rapaz simples, mas às vezes também ganancioso, que sempre acabava caindo no conto de alguém que se dizia mais esperto. E durante a
as andanças, o Pinóquio ele para num bonequeiro que era um homem muito bruto, que no começo não foi muito com a cara do Pinóquio, mas para ajudá-lo, e principalmente ajudar o seu pai Gepeto, ele dá 5 moedas de ouro para o Pinóquio. E aí o Pinóquio, como ele era muito simples, acabou sendo descoberto por outras pessoas da posse que ele tinha, e alguns dos que descobriram foi um gato cego e uma raposa manca. Eles acabaram convencendo o Pinóquio do que melhor do que 5 moedas de ouro era ter uma plantação de moedas de ouro. Ele contou e disse para ele que havia uma terra em que, se ele plantasse as moedas, nasceria um pé de árvore de moedas de ouro. Mesmo no começo, o Pinóquio ele resistindo, mas a ganância falou mais alto e ele acabou seguindo aquele gato cego, aquela raposa manca. E aí, quando ele perguntou onde que era esta terra, o gato e a raposa disse que era a terra dos bocós. Era isso mesmo, a terra dos bocós. É uma pena que o Pinóquio não percebeu. E ele acabou indo até este lugar. No meio do caminho eles param numa hospedaria e o Pinóquio já gasta 1 moeda de ouro para pagar a estadia dele e dos outros 2. E quando chegam na terra dos bocós, ele enterra as 4 moedas, incentivada por aqueles 2. E os 2 disseram para ele: agora a gente dorme, que amanhã já vai ter nascido o pé de moedas de ouro. E em vez de você levar apenas estas 4 para o seu pai Gepeto, você vai levar um monte de moeda. Mas a verdade é que quando o Pinóquio foi dormir, o gato e a raposa acabaram lhe roubando. E ele acabou só depois percebendo que tinha sido enganado mais uma vez. Então, muita gente, na intenção de se dar muito bem, encontra muito gato cego e muita raposa manca que está levando ele para a terra dos bocós e acaba sendo enganado. É muito importante os adolescentes, até pela sua falta de experiência, serem instruídos pelos pais, pelos professores, a tomar cuidado em ganhar dinheiro fácil. Isso pode ser um caminho que acaba nos trazendo grandes desastres, porque há muito gato cego e muita raposa manca nos querendo levar para a terra dos bocós. Irmãos, dinheiro nunca veio fácil, E muitos ainda acabam caindo em contos, como por exemplo, de pirâmides e outras mais. Há um texto também, irmãos, na Bíblia, no capítulo 4 de Daniel, verso 27 ao 37, sobre um homem que foi avisado por Deus sobre o seu comportamento de pecado. Um homem que tinha falta de misericórdia para com os pobres e o ego inflado. Este homem era Nabucodonosor. Daniel o avisou, depois de interpretar um sonho que Deus deu para o rei, mas ele, dentro de 1 ano, ele acabou se esquecendo do aviso que Deus tinha dado para ele sobre o seu comportamento, e ele acabou enlouquecendo e vivendo 7 tempos no meio do campo, Até que recaísse sobre ele que Deus é dono de tudo, que tem controle de tudo e que é superior a tudo. Precisamos observar os avisos de Deus quanto ao nosso comportamento. A banda Cats Barnea tem uma música que eu gosto muito, que se diz, o nome dela é Extra Extra, que conta a história do rico insensato, e dá até um nome para ele, chama ele de Johnny. E em um momento da música, o rico é questionado assim: olha, ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite, tanta gente passando fome, a justiça perde a sua cabeça. No momento que aquele homem estava tendo aquela dúvida sobre o que fazer com o seu dinheiro, ele não pensou em ninguém que poderia estar necessitando daquilo que para ele estava sobejando. E essa forma de viver é conhecida como hedonismo, que é uma doutrina filosófica que considera a busca pelo prazer o propósito supremo da vida humana. Hoje a gente vê isso traduzido em consumismo, em libertinagem, que é o comportamento de quem abusa da própria liberdade, agindo sem limites, sem regras morais ou até respeito pelo próximo. Na continuação do texto, a gente vai ver no verso 18 que esse homem com um pensamento autossuficiente, materialista, lhe faltava um propósito eterno. Em nenhum momento ele pensou em familiares, em pobres,
ou algo assim. A Bíblia nos ensina que não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, mais do que a vestimenta. Antes de pensarmos nos recursos, nós precisamos estar bem com a nossa vida, com Deus, consigo e com os outros. O pastor que fez meu casamento, pastor em memória, pastor Gerson Morgado, uma vez no culto de ensino ele falou sobre o dízimo, né? E ele comentou sobre um moço que ganhava muito pouco e pediu para o pastor como se dar bem, como prosperar, e o pastor ensinou para ele que ele deveria ser fiel a Deus. E ele falou assim, olha, como ser fiel? Ele falou, você poderia ser fiel no dízimo. Ele falou, mas eu ganho tão pouco. Aí, dando um exemplo, né, a nossa moeda atual, como se ele ganhasse R$100. Ele falou, mas R$10 é tão pouco. Ele falou, não, dê os seus R$10, seja fiel com o seu dízimo. E conforme foi passando o tempo, aquele moço, né, foi dando o seu dízimo, ele foi sendo abençoado cada dia mais. O dízimo dele passou de 10 para 20, para 50, para 100, até um dia que chegou em 1.000. E aí ele voltou lá para conversar com o pastor e disse para o pastor, olha pastor, olha, o senhor não acha que agora eu não estou dando muito? O senhor não acha que eu estou dando agora R$1.000? Não é muito? O pastor disse para ele, não, meu irmão, é muito fácil resolver. É só a gente orar para que você volte a ganhar os seus R$100 que ganhava lá no começo. O que o pastor mostrou, né? Que ele estava, na verdade, irmãos, com a ganância e com a avareza. Porque o valor, a porcentagem não tinha mudado. Foi o coração dele que tinha se apegado ao dinheiro, né? E no verso 19, este moço, depois de ele pensar em aumentar os seus celeiros, ele falava assim, olha, eu vou dizer para minha alma, olha alma, descansa, come, bebe e folga. E será que é isso que a nossa alma quer? Alguns versos, irmãos, que você pode falar na sua aula, por exemplo, o descanso, né? Miqueias 2:10 vai dizer, ó, levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Sobre o comer, Mateus 4:4 vai dizer, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sobre o beber, João 4:14 vai dizer, olha, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sobre a folga, 1 Coríntios 13:6 vai dizer, olha, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não vivemos para comer, não bebemos para esquecer dos problemas, né? Nós devemos pensar nos outros também, meus irmãos. Uma fórmula certeira da felicidade que este homem não encontrou é descobrir o propósito da nossa vida. Qual que é o meu propósito? Precisamos descobrir isso na nossa individualidade, mas uma coisa é certa, coletivamente, todos temos parte no cumprimento da obra de Deus. Você tem um propósito na sua vida para cumprir, tanto no individual quanto no coletivo, para fazer a obra de Deus. No verso 20, aí vem a palavra de Deus para aquele moço. Louco, nécio, tolo, essa noite te pedirão a tua alma e o que você tem preparado, para quem será? No fim do dia, irmãos, no fim da vida, ou que seja ela pela morte ou pela volta de Cristo, né? O que nós temos para entregar? O que nós vamos apresentar? Na vida, irmãos, nós definimos o destino e o prêmio. E nos nossos dias aqui, nós procuramos sempre investir na onde nós passamos mais tempo. É bem comum que a gente cuide, invista bastante em algum cômodo da nossa casa, aquele que nós passamos mais tempo. Da mesma forma que na vida, aonde deveríamos investir mais? Deveríamos investir onde vamos passar mais tempo. Deveríamos investir muito mais no céu do que na própria terra. Para quem será, né, aquilo que você está fazendo, né? O que você tem, a quem será apresentado? Ou para quem isso é destinado? Miqueias capítulo 6, versos 6 ao 8, vai dizer,
com que me apresentarei ao Senhor? O que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Mas o que o louco, o nécio pensa? Olha que interessante. O Salmo 14, verso de número 1, diz assim, olha, disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Salmo 53, 1, diz também, disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. A gente percebe que eles usam de uma desculpa para poder fazer aquilo que desejam. Dar ouvidos à ganância e à avareza é muito mais fácil dizer que não há Deus. Mas a parábola, ela tem como propósito, irmãos, nos ensinar sobre a avareza, sobre esse apego demasiado ao dinheiro. E a condenação nunca foi ao dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Olha só, o Salmo 62 e 10 vai dizer, olha, se as vossas riquezas aumentam, não ponha nelas o coração. Então tome muito cuidado se você começar a crescer muito, para você não perder princípios e valores. Mateus 6 e 21 vai dizer que aonde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O que você dá mais valor na sua vida? É lá que vai estar o seu coração. Então Jesus ele falou, olha, larga tudo, tome a sua cruz, siga-me. A vida do cristão é uma vida de renúncia, porque nosso tesouro tem que estar em Jesus Cristo, no céu de glória e não nesta terra. Paulo também avisou em 1 Timóteo capítulo 6 e 10, que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E é nessa cobiça que alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmo com muitas dores. E alguém pode dizer, mas é impossível você não se apegar ao dinheiro. Não, irmãos, a Bíblia nos mostra que temos muitas pessoas que se deram bem na vida, mas não se apegaram ao dinheiro. Conseguiram se desprender. Por exemplo, Abraão, o próprio Jacó, Davi, José de Arimateia, homens que não se prenderam ao dinheiro. Por outro lado, a Bíblia também tem muitos que acabaram sendo presos pelo dinheiro, perderam sua vida no dinheiro. A história do jovem rico que não abandonou o dinheiro em troca de viver com Cristo, a história do rico da parábola de Lázaro, onde acabou não abençoando o moço que estava no pé da porta da sua casa, não teve misericórdia dele. Tem os moços do capítulo 16 de Atos, que se davam bem, ganhavam dinheiro às custas de uma moça que acabava adivinhando. Eles preferiam ver aquela moça sendo usada por espíritos demoníacos do que ver ela liberta. Tudo por causa do dinheiro, tudo por causa da avareza. Então pense muito bem a forma como você trata o dinheiro, porque ele pode ser a resposta de Deus na sua vida. Se você for muito apegado, pode ser isso o motivo pelo qual às vezes é melhor ficar freado, para que você não perca a salvação. Como a gente estava falando, nós precisamos observar as oportunidades da vida. Em determinado momento, há muitos anos atrás, eu diria para os irmãos que cerca de 20 anos atrás, eu estava procurando emprego, eu estava, na época, liderando jovens no bairro das Tulipas, e eu lembro que a reunião de jovens era no domingo, por volta de 5, 6 horas da tarde, e eu naquela necessidade de buscar um emprego, eu lembro que eu fazia a oração de manhã, eu, minha mãe e uma irmã do ciclo de oração, e depois eu ia entregar currículo. Naquela época a gente batia de porta em porta nas empresas, e me apareceu uma oportunidade, já quase no final da semana, para trabalhar numa empresa em que era 12 horas e que acabava caindo também nos dias de sábado e domingo o meu trabalho. E naquele dia lá, eu conversei com o meu pastor, muito feliz, né? Eu falei, pastor, eu consegui um emprego, tal, eu vou levar meus documentos tal dia, seria no caso, no último dia da minha campanha de oração. E aí o pastor falou assim para mim, irmãos, eu tinha acabado de casar, né? Ele falou, olha, isso não é de Deus, não.
E é interessante, né? Porque eu fiquei um tanto quanto assustado, porque eu precisava pagar as minhas contas, eu tinha minhas dificuldades, e o pastor falou que aquela oportunidade não era boa para mim. E quando chegou no 7º dia, né, que eu estava fazendo aquela campanha de oração, era o dia que eu tinha que ir nessa fábrica, nesse lugar, levar meus documentos. E quando acabou a oração, minha mãe perguntou: o que você vai fazer? Eu falei: mãe, eu ainda não sei. Então eu peguei o ônibus em direção ao centro, e dentro do ônibus eu tomei a decisão de que eu ia ouvir o meu pastor. Então, em vez de ir lá entregar os documentos, eu fui entregar mais currículo. E aí passei pelo Distrito Industrial, e quando cheguei no ônibus, já para voltar para casa, eu estava lá no terminal Hortolândia. E na época eu não tinha nem celular, eu estava com o celular da minha esposa, o telefone tocou. Era uma empresa perto da minha casa que estava me dando uma oportunidade. E aí eu fiquei muito feliz, ela perguntou quando poderia ser a entrevista, eu falei: não, pode ser até agora se quiser. Estava tão com vontade de poder trabalhar, de ter meu emprego, ter meu salário. E aí quando eu fui fazer aquela entrevista, eu lembro que eu estava social, parecendo que eu ia até para a igreja, né? E aí eu lembro que um rapaz que estava na sala olhou para mim e disse assim: olha, esse emprego aí é para produção. Ele queria dizer que eu estava bem vestido, né? Mas na verdade era a forma, né, que a gente se vestia, né? E na hora de fazer um papel que a gente preenchia antes da entrevista, lá perguntava se fazia hora extra, se trabalhava de domingo. E eu lembro que eu marquei que eu não podia trabalhar de domingo, que eu não podia trabalhar no sábado. E aí, quando eu cheguei na entrevista com o patrão, ele falou assim: eu vi aqui que você não trabalha de sábado, não trabalha de domingo. Ele quase perguntou, né? Você quer trabalhar, né? Mas aí eu expliquei para ele: olha, é que eu tenho um serviço na igreja em que eu faço de domingo. Eu ajudo um grupo de jovens, eu também acabo tocando lá no louvor, e eu não queria perder essa oportunidade, não. Ele falou assim para mim: olha, como você foi sincero, a vaga é sua. E acabei ganhando aquele emprego, irmãos, para a glória de Deus. E ali eu fiquei por um tempo e foi muito bom para mim. Dali me abriu uma nova oportunidade, onde estou até hoje. E eu fico muito feliz por aquela decisão, porque eu não precisei abandonar meu tempo com os jovens, abandonar o tempo na casa do Senhor, com as minhas obrigações. E às vezes, irmãos, é melhor a gente garantir tempo de qualidade, tempo de vida com familiares e com Deus. Aproveite os momentos em que você tem a oportunidade de refletir sobre o que fazer da sua vida, a tomar boas decisões, porque elas vão ter impactos para o resto da sua vida. Se você tiver a condição, eu não estou aconselhando a ninguém evitar trabalhar no sábado, no domingo, até porque hoje o mundo já é diferente de 20 anos atrás, mas aquilo que você pode fazer para poder estar perto de Deus, perto da sua família, não deixe de fazer, tá bom? Deus lembra para este moço que ele é mortal, né? E como diz o ditado, né? Caixão não tem gaveta. A vida nossa aqui, a gente precisa saber gastá-la bem, e que a gente não vai levar nenhum dinheiro para depois dessa vida, né? Em Tiago, capítulo 5, no verso de 1 a 3, ele vai dizer assim, ó: Ei agora vós ricos, chorai, pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Muito cuidado sobre como nos relacionamos com o dinheiro. Muito cuidado com a avareza, muito cuidado com a ganância. Eu tenho um filho de 6 anos, em que ele disse para mim que ele vai me dar uma Lamborghini. E aí eu disse para ele assim: cabe quantas pessoas na Lamborghini? Aí ele falou assim: 2 pessoas. Eu falei: então, em casa somos 5. Sou eu, sua mãe, você e seus 2 irmãos. A Lamborghini pode ser até algo caro, mas não é o que me serve. Então a gente
precisa fazer com que as coisas nos sirvam e não nós servirmos as coisas. São elas que precisam nos atender. Eu posso ter algo de marca, porque é bom, não pela impressão aos outros. A impressão deve ser consequência e não propósito. E a ansiedade, irmãos, também tem influenciado nesse tipo de comportamento. O imediatismo, o que a gente conhece hoje, por exemplo, como o Mercado Livre. Um colega conversou comigo esses dias que ele comprou na segunda-feira um item que ele só poderia montar na casa dele apenas no sábado. E aí tinha a possibilidade de comprar no Mercado Livre apenas sem custo para que entregasse na quinta ou na sexta-feira, ou pagando para chegar no dia seguinte. E ele optou pelo pagando, sendo que não precisava. Então temos uma cultura do imediatismo, uma falta da cultura do tédio. Me lembro que quando a gente fazia viagens longas com os nossos pais, viagens para o interior, passávamos horas dentro do carro e na época não tinha celular, a gente acabava conversando com as pessoas, a gente observava o caminho, aprendia as coisas. Hoje nós somos muito imediatistas. Precisamos tomar cuidado com isso. E eu digo isso quanto ao sucesso, que as pessoas desejam sucesso de uma forma muito acelerada, né? Mas o sucesso a gente deve alcançar ele com honra, com mérito, porque dessa forma não nos traga vergonha, né? Nunca se esqueça de quem é que te dá a vida. A ele sim você deve temer. Progrida pela possibilidade de melhor servir a obra de Deus. Seja uma pessoa equilibrada. O fiel cumpridor da palavra, ele é próspero, pois a bênção de Deus está com ele. E Deus nos ensina a trabalhar, a respeitar o patrão, a ser equilibrado, a uma pessoa que não desperdiça. A Bíblia nos ensina a ser pessoas prósperas. E para encerrarmos, irmãos, esse subsídio que é para complementar a lição de vocês, a gente não tratou aqui de repetir o que está na lição. Eu queria dizer que na parábola do semeador, Jesus trata sobre 4 terrenos que seriam 4 tipos de corações, onde a semente é a palavra e o terreno é o coração. E lá a gente vai ver a beira do caminho, e a semente que foi plantada ali foi levada embora, porque o homem não entendeu. Teve uma semente que foi plantada nos pedregais, que é aquele que entende, mas não tem raiz, porque na primeira prova ele acaba desistindo. E tem a pessoa, o tipo de coração, que o seu terreno é como espinhos, que é onde os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E a pessoa acaba se tornando infrutífera, ela acaba morrendo. E tem a boa terra, que é aquele que ouve e compreende a palavra. E qual que é o seu coração? O do rico insensato foi o coração nos pedregais. Ele foi sufocado pelos desejos dessa vida. Mas que nós venhamos a ter o coração da boa terra. Que Deus os abençoe, que tenha uma ótima aula no próximo domingo e que isso seja de bênção na sua vida. Fiquem com Deus e até mais.